Companheiros, boa noite. Nos coube estudar para hoje as questões que vão do número 312 a 319 do Livro dos Espíritos, que trata das recordações dos Espíritos. Então, nós procedemos ao estudo e vamos ver o resultado do nosso estudo. Regressando à erraticidade, ou seja, quando nós desencarnamos, o espírito ele vai se lembrando pouco a pouco da sua última encarnação. Ele não só se recorda da última encarnação, como também se recorda das encarnações anteriores a essa última encarnação. A recordação dos espíritos, ela pode descer ao mais mínimos detalhes, mas, de modo geral, ele só lembra dos seus atos e dos seus pensamentos que estão influindo na sua atual condição de espírito, na erraticidade. É claro que quando o espírito, após o desencarne, desperta do sono da morte, ele fica espantado, ele fica um tanto espantado com aquele novo mundo, o mundo dos espíritos, do qual ele já está afastado há bastante tempo, não é isso? Mas esse espanto também ele vai desaparecendo à medida que a impressão da última encarnação, ou seja, que as sensações da vida corpórea que ele teve vai se dissipando, vai desaparecendo. Bem, uma vez livre do corpo e livre desse período de perturbação que se segue à morte, o espírito passa a ter uma visão mais clara, uma visão mais nítida da importância das reencarnações. Ele percebe que é através das diversas encarnações que ele teve que ele pôde se melhorar um pouco. Então, a gente, ao desencarnarmos, quando perdemos a influência da matéria, a influência dos nossos sentidos, nós passamos a ter uma percepção melhor dos objetivos da nossa encarnação. E o espírito então observa que ele fez progresso, que em todas aquelas encarnações ele teve algum progresso, né? Nós, por exemplo, que estamos aqui hoje, quando desencarnarmos, vamos ver que tivemos um progresso imenso, mas um progresso muito grande. O simples fato de nós já conseguirmos fazer uma prece sem nenhum objeto de referência, já nos mostra o quanto já evoluímos no aspecto moral. Não é isso? Agora, é importante que, e isso o Espírito tem em mente quando ele reflete sobre isso, é que a gente aproveite as encarnações justamente para retificar algumas das nossas deficiências morais. Ele percebe o progresso no sentido em que ele percebeu que melhorou. Porque se tivermos a oportunidade da reencarnação e não aproveitarmos para educar um pouco mais o nosso espírito, teremos perdido aquela encarnação. Então é importante que possamos nós também, no futuro, termos a consciência de que progredimos alguma coisa nas nossas diversas encarnações. Os instrutores espirituais, eles foram taxativos ao afirmarem a Kardec que o espírito se recorda de todas as existências anteriores à última existência. Eles falaram a Kardec usando o seguinte termo. Disseram eles a respeito do espírito: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, qual a um viajante se recorda dos trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos,
não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes de acordo com a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, estes se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Bem, o espírito pode se lembrar das suas vidas passadas por um esforço da própria memória. Ou às vezes são passados assim diante dos seus olhos flashes das suas diversas reencarnações. Alguns fatos lhe permanecem não esquecidos de todos, mas momentaneamente esquecidos, ou seja, ele não lhes dá importância. Ele só dá e só se recorda com perfeita exatidão dos fatos aos quais nós já nos referimos, que influíram no seu estado atual na erraticidade. E eles lembram também, e que constância, dos sofrimentos que tiveram. Por que será que ele lembra com frequência do seu sofrimento? Será que é porque ele é masoquista? Não. É que através do sofrimento ele percebe duas coisas que a gente não consegue perceber em função de estarmos ainda influenciados pela matéria. Ele percebe, primeiro, que os sofrimentos serviram para amaciar o espírito. O sofrimento tira o orgulho de qualquer um. Eu, particularmente, já vi uma senhora muito orgulhosa que teve um derrame terrível e ela, que sempre andava altiva, passou a andar de 4. E ela já não tinha mais orgulho. Então, realmente, eles percebem com grande clareza que o sofrimento vai amaciando o espírito. E outra coisa também que eles percebem é que sem a matéria, o espírito é muito mais feliz. Por quê? Porque ele justamente não sente, por estar desencarnado, as vicissitudes que a matéria provoca, né? Então, a matéria nos provoca uma série de problemas de ordem de saúde que o espírito tem a percepção disso. As pessoas, geralmente, têm certa veneração pelos objetos que pertenceram àquele familiar ou aquele ente querido que passou para o mundo dos espíritos. Para os espíritos, os objetos que lhe pertenceram não têm nenhuma importância. Eles não ligam a mínima para os objetos. O que os espíritos se sentem felizes e consolados é quando as pessoas se lembram deles com carinho e equilíbrio. Não adianta eu ficar lembrando de uma pessoa que já desencarnou, perguntando por que ele fez aquilo comigo e me deixou sozinho. Não estou ajudando em nada. É necessário que eu me lembre realmente com carinho e com equilíbrio, compreendendo que isso faz parte da existência do espírito, né? Mas não tem importância nenhuma se a pessoa quiser guardar o objeto. Se a pessoa se sente bem em guardar o objeto que tenha pertencido ao desencarnado, não tem mal nenhum. Para o desencarnado isso não faz a mínima diferença. O que costuma ocorrer nestes casos é que quando a pessoa tem o objeto do desencarnado nas mãos, a pessoa, por estar com aquele objeto, se lembra do desencarnado com algum carinho. É esse carinho que importa. Então, se a pessoa se sente bem em guardar o objeto, que guarde, não faz mal nenhum. Se a pessoa acha que deve se desfazer do objeto, também não faz a mínima diferença para o espírito. O que ele quer é que se lembre dele com carinho. Na questão 313 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec faz a seguinte pergunta: o homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu, deixando a terra? Nós devemos entender aqui essa palavra de Kardec, que ele chama de felicidade. Nós devemos entender como prazeres. É como se Kardec perguntasse: o espírito, ao deixar a terra, sente saudade dos prazeres que tinha? É nesse sentido a palavra felicidade. Os espíritos superiores não sentem, eu não vou dizer nem superiores, eu vou dizer os espíritos elevados não sentem saudades dos prazeres do mundo, porque eles consideram que a felicidade eterna é muito maior. E como eles já têm uma certa elevação, eles buscam e aspiram por esse tipo de felicidade. Já os espíritos pouco elevados ou inferiores, eles sentem saudade dos prazeres que tinha quando encarnado. E eles sentem vontade de usufruir daqueles gozos terrenos que eles usufruíam como encarnados. E por serem ainda espíritos inferiores, o que eles fazem? Eles necessitam quase tanto ou mais do que o encarnado de satisfazer aqueles vícios que eles tinham. Então eles fazem uma coisa que se chama vampirização. O que é isso? Eles se aproximam das pessoas que têm os mesmos vícios que eles tinham quando encarnados, e tal qual um vampiro, eles sugam os vapores emanados da prática daquele vício. Pode ser o fumo, o álcool, a comida ou qualquer outro tipo de vício. E junto com esses vapores, eles sugam também alguma energia, tornando a pessoa cada vez mais sujeita à sua influenciação. É muito comum as pessoas que comparecem ao centro espírita, todos nós que comparecemos ao centro espírita, às vezes nós trazemos conosco alguns companheiros desencarnados que se comprazem nos nossos vícios, como eu acabei de dizer. Então, eles vêm às vezes conosco. Mas todo centro espírita, a nível espiritual, tem uma espécie de uma segurança, guardas espirituais que ficam nas portas dos centros espíritas e não deixam que determinados espíritos adentrem o recinto do centro espírita. Então isso é um fato. Existem espíritos responsáveis por esse tipo de trabalho, impedir que determinadas entidades desencarnadas adentrem o centro. Por outro lado, muitos de nós que temos o vício do cigarro, e como não podemos fumar dentro do centro espírita, o que a gente faz? Vamos fumar lá do lado de fora do portão. Então é um conselho que eu dou. Se tem lugar onde não se deve fumar, é na porta do centro espírita. Pelo que acabamos de verificar. Não é uma boa solução. É bom lembrar que nestes casos, tanto o espírito encarnado quanto o desencarnado, no tocante a essa tal de vampirização, serão responsáveis e terão que responder por essa simbiose, essa troca de energias viciadas. Os espíritos também informam que aquela pessoa que iniciou um trabalho de grande importância para a humanidade,
caso esse espírito venha desencarnar antes de terminar o trabalho, ele não fica triste por causa disso. Por quê? Porque como espírito desencarnado, ele vê que outras pessoas continuarão o seu trabalho. Então, aquilo que ele iniciou, outras pessoas vão concluir. O que eles costumam fazer nesses casos é procurar inspirar aqueles que deram seguimento ao seu trabalho. E por que eles fazem isso? Porque eles continuam no mundo espiritual com o mesmo interesse que tinham pelo bem da humanidade. A gente não aprende que quando desencarnamos, levamos conosco os nossos valores? Eles levam os seus valores e procuram, então, inspirar aqueles que querem continuar a sua obra. Com relação às artes e à literatura, os espíritos informam que depois que o artista desencarna, ou o escritor, ele passa a encarar a sua obra sob um outro prisma, sob outro ponto de vista. E muitas vezes ele se arrepende do que escreveu, ou do que fez, ou do que pintou. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que algum sociólogo resolve escrever um livro para sucesso pessoal. E lá nesse livro, o sociólogo escreva o seguinte, que para nós adquirirmos sucesso na nossa carreira profissional, nós deveríamos ignorar todo e qualquer sentimento e que só deveríamos agir com a razão. E que toda vez que algum colega de trabalho ou algum amigo se aproximar de nós com queixumes e lamentações, que nós deveríamos nos afastar dessa pessoa. Que nós deveríamos sempre procurar ficar junto dos vitoriosos. Procurar sempre ser o primeiro da fila. Na condição de espírito desencarnado, ele pode perceber e entender que todos os seus ensinamentos estão contrários à moral do Cristo e se arrepender de ter escrito aquela obra. Isso acontece de fato. O mesmo acontece com relação à ciência. Uma pessoa que tenha feito um grande invento com base na ciência, ele pode se arrepender desse invento na condição de espírito desencarnado. E alguns se arrependem ainda encarnado, o que, a nível espiritual, para ele já é um grande ganho. Com relação à nacionalidade, os espíritos consideram como sua pátria aquele país aonde ele tenha mais espíritos que lhe são afins, mais espíritos que lhe são simpáticos, e não aquele aonde ele desencarnou pela última vez. Pode até ser, se ali tiver uma maior quantidade de espíritos que tenha com ele afinidade. Vocês se lembram daquela passagem do Evangelho, quando Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus está se referindo justamente a isso, às afinidades espirituais. Então, para o espírito, a sua pátria é aquela onde tenha mais espíritos afins. Os espíritos também se lembram da família. E eles gostariam de retornar ao lar. Mas, muito raramente, e sob condições muito específicas, a espiritualidade superior permite que o espírito volte à sua família para visitar. Porque nem sempre ele tem condição de enfrentar as novas realidades familiares. Às vezes ele fica preocupado com alguma pendência que estava para ser resolvida e insiste.
ainda assim a espiritualidade geralmente não permite, a não ser quando ele já esteja efetivamente equilibrado a ponto de poder ajudar os familiares, e não ele próprio se prejudicar. Na questão 319 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual a razão dos espíritos, ao desencarnarem, ficarem espantados pelo fato de retornarem ao mundo espiritual, uma vez que foi de lá que eles vieram. Então, Allan Kardec faz essa colocação. Uma vez que os espíritos vieram do mundo dos espíritos, por que quando ele retorna fica espantado? Os espíritos, então, esclareceram que ele fica com esse espanto em razão do período que passou na matéria, que passou encarnado. E mais esse espanto vai se passando aos poucos, e ele então começa a recobrar sua consciência como espírito desencarnado, e aí, nesse momento, então, ele começa a se lembrar das suas encarnações, começa a se lembrar do passado. Bem, essas questões do Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que nós vimos até aqui, nos diz que o espírito pode ter recordações de seus atos e até dos seus pensamentos. E vimos também que o espírito, ao desencarnar, passa por um período de perturbação. Mas será que todos os espíritos se recordam? Será que todos os espíritos passam por um período de perturbação? Há casos em que o espírito não se dá conta que desencarnou e volta a reencarnar no mesmo estado de inconsciência. Isso acontece, por exemplo, com aqueles que ainda estão na fase evolutiva das chamadas encarnações automáticas. Quando nós estamos para reencarnar, alguns de nós temos condição de fazer o que se chama de programação reencarnatória. Então nós, juntamente com os espíritos superiores responsáveis por essa tarefa, planejamos a nossa reencarnação. Alguns de nós têm essa possibilidade. Aqueles que ainda não têm essa possibilidade de planejar a sua reencarnação, ela é planejada pelos espíritos superiores de forma que eles, ou da forma que eles julguem mais adequado para aquela pessoa. Então, este tipo de reencarnação é chamada de reencarnação automática. Reencarnação automática ou padronizada. Entre esses espíritos, além desses que eu falei, nós encontramos também os selvagens e os materialistas. E, por incrível que pareça, alguns espiritualistas. Existe espiritualista. O que é espiritualista? É aquele que crê na sobrevivência do espírito. Esse é espiritualista. Porém, nem todo espiritualista é reencarnacionista, ou seja, nem todo mundo que acredita na existência do espírito acredita na possibilidade do espírito poder reencarnar. Se ele não acredita na possibilidade de reencarnar, como que ele pode participar de um planejamento reencarnatório? Então, mesmo o espiritualista pode não ter essa condição. No livro Missionários da Luz, na página 158, André Luiz nos diz que para participarmos do nosso planejamento reencarnatório, não é necessário
que já tenhamos nos redimido de todos os nossos erros. Não é necessário que já sejamos totalmente bons. No livro Missionários da Luz, na página 158, André Luiz nos diz que, para participarmos do nosso programa reencarnatório, o que é necessário é que tenhamos uma soma maior de qualidades morais do que menores. E há uma grande lógica nesse ensinamento de André Luiz. Se nós já tivéssemos totalmente redimido, se nós já estivéssemos totalmente bons, não teríamos que reencarnar. E essas pessoas que estão nessa situação de planejar, de poder planejar, que tem esses requisitos que o André Luiz cita, eles são considerados pela espiritualidade superior como trabalhadores da espiritualidade encarnados. Por isso é que eles podem até planejar junto. Porque, em função do que eles pretendem ajudar e aonde pretendem ajudar e como pretendem ajudar, eles podem participar até da sua constituição física. Nós não temos lá em nosso lar um departamento de reencarnação, onde são feitos os moldes dos corpos? São espíritos dessa natureza. Então, eles vão fazer um tipo de corpo, ou nascer num determinado nível social, que lhes seja mais prático fazer o trabalho que se dispõe a fazer. Nós que estudamos a doutrina espírita, costumamos fazer uma confusão a respeito de encarnação automática e encarnação compulsória. A doutrina nos ensina que existe uma diferença pequena e sutil, mas é uma diferença. As reencarnações automáticas, ou padronizadas, são essas que nós acabamos de citar. As reencarnações compulsórias, geralmente, nessa situação encarnam espíritos que estão em zonas umbralinas, ou até mesmo obsessores, e sempre reencarnam em função de alguma intercessão, ou seja, algum espírito que tenha mérito intercede para esses espíritos. Porque para eles, olha só, vamos imaginar que um espírito esteja numa zona de umbral, um umbral mais pesado, está sofrendo. Para ele, a encarnação é um descanso, não é férias. Em princípio, um obsessor que se consiga que ele reencarne, para ele é um período em que ele deixará de exercer aquela sua atividade malévola. O que caracteriza essas reencarnações compulsórias e não automáticas? O que caracteriza as reencarnações compulsórias é que, geralmente, as pessoas que nascem nessa situação nascem totalmente dependentes dos outros. Nascem terrivelmente limitados pelo corpo ou pela inteligência. São as encarnações compulsórias. Qual o motivo, o objetivo ou a razão de um espírito ficar 50 anos em cima de uma cama dependendo dos outros? Ora, Deus não faz nada que seja inútil. Com certeza, qualquer espírito, depois de ficar 40, 50 anos numa cama, dependendo dos outros, desde que tinha 1 hora de vida, com certeza passará a dar valor à vida humana. Então, são espíritos dessa natureza que são as reencarnações compulsórias. Mas voltando ao nosso assunto, que é recordações dos espíritos, eu havia dito que há casos em que o espírito não se dá conta que desencarnou
e volta a reencarnar no mesmo estado de inconsciência. Noutras ocasiões, determinadas espécies de morte são tão traumáticas que os espíritos superiores, num tempo excepcionalmente curto, providenciam a reencarnação do espírito antes que ele tome consciência do que lhe sucedeu. Então existe também essa possibilidade. Bem, o fato é que variam muito a possibilidade ou as circunstâncias dos espíritos tomar conhecimento do seu passado. Ou alguns não conseguem tomar consciência nem do seu estado de espírito. Ou seja, o estado em que ele está como espírito desencarnado. Então a gente vê que pode essa recordação nem ocorrer. Acontece também da alma despertar no outro plano da vida e não ter consciência de que desencarnou. Se julga ainda encarnada. E uma das coisas que dá ao espírito a ilusão de que continua encarnado é o perispírito. Porque o nosso corpo não é a cópia fiel do nosso perispírito. Como ele conserva o seu perispírito, ele tem a ilusão de que está encarnado ainda. E ele faz as mesmas coisas que fazia quando encarnado. Ele vai no local de trabalho, vai na sua casa, faz todas as coisas que tinha hábito de fazer, como se vivo estivesse. E tem alguns que acompanham o próprio enterro, como se fosse de outra pessoa. É muito comum esses espíritos, nessa condição, comparecerem nas reuniões mediúnicas de socorro. E eles se julgam que estão encarnados mesmo. E às vezes é muito difícil convencê-los de que já não estão encarnados. Eles relutam em aceitar. Então é necessário que aquele doutrinador que está ali prestando socorro não só explique, como mostre evidências. Chama a atenção do companheiro desencarnado para determinadas evidências. A muito custo, esses espíritos acabam por aceitar a sua realidade de desencarnado. Mas é muito comum. Uma coisa também que contribui com isso é o fato do espírito, contribui com essa ilusão de continuar vivo, é que o espírito continua tendo o mesmo senso moral. Quando a gente desencarna, a alma não continua a mesma? Continua com os mesmos gostos, continua com o mesmo senso crítico, continua com a mesma cultura, com os mesmos preconceitos, com a mesma sabedoria. Então, tudo isso faz com que ele se julgue ainda encarnado. Há que se ter muito trato para lidar com esses companheiros. Acontece também uma coisa muito interessante. No livro Os Mensageiros, no capítulo 22, André Luiz conta que certa feita visitou um pavilhão enorme, um grande pavilhão, onde haviam milhares de espíritos dormindo. Alguns desses espíritos tinham a aparência serena, de quem está dormindo realmente. E outros espíritos tinham a aparência de pavor, de pânico. André Luiz ficou muito intrigado com aquela visão. Então ele perguntou a Aniceto se aquelas múmias seria a morte depois da morte. Aniceto então disse para ele que sim,
que aquilo era morte depois da morte. Ou seja, eram espíritos de pessoas que passaram a vida inteira não aceitando a sobrevivência do espírito, não aceitando a sobrevivência da alma. São pessoas que passaram a vida inteira se auto-hipnotizando, no sentido de provarem a si próprias que não existe nada depois da morte. E esses espíritos dormem por anos a fio. Quem já dormiu mais de 20 horas seguidas, sabe que ao acordar, a gente fica um pouco zonzo. A gente fica um pouco sem entender o que está acontecendo. Pelo fato de dormir mais de 20 horas seguidas. Quem tiver aqui que já dormiu, sabe disso. A gente pergunta, a gente fica em dúvida, que dia é, se é de dia, se é de noite, a gente perde a noção do tempo. E este tipo de coisa acontece de uma forma mais marcante quando a pessoa sai do estado de coma. A primeira coisa que a pessoa pergunta é: que dia é hoje? Há quanto tempo eu estou aqui? É a pergunta que quem sai de coma faz. Ora, se a pessoa que fica algum tempo razoável dormindo acorda assim, imagine uma pessoa dormir anos a fio. Eles não têm a mínima condição de ter consciência de nada. Por quê? Porque, segundo André Luiz, eles geralmente acordam dementados, ou seja, acordam dementes. E, por incrível que pareça, ainda acordam com a impressão que estão vivos. Então, esses espíritos são encaminhados para tratamento adequado no mundo espiritual. Nós falamos também da perturbação. Não é isso? Quando a gente passa para o mundo dos espíritos, sofremos nessa transição, ou seja, por ocasião da morte do corpo, entramos nesse chamado estado de perturbação. Esse estado de perturbação poderá ser maior ou menor, mais longo ou menos longo. Isso vai depender do nível de evolução do espírito. E também vai depender do tipo de morte. Existem 3 tipos de morte: a morte natural, a morte violenta por acidente e a morte por suicídio. Na morte natural, ou porque a pessoa está há muito tempo numa doença irreversível no hospital, ou porque a pessoa já está muito idosa, muito velha, e os órgãos então já não resistem. Mas o fato é que na morte natural, o que vai acontecendo é a falência dos órgãos. Os órgãos vão falindo, vão parando de funcionar. E isso geralmente acontece aos poucos, vai acontecendo aos poucos. Então, no caso da morte natural, essa situação da perturbação é resolvida com razoável tranquilidade. Até porque, quando a pessoa está nessa fase, ele fica praticamente parte do tempo no mundo espiritual e parte do tempo no nosso mundo de encarnado. Não é difícil a gente ir no hospital visitar uma pessoa que está em fase terminal de vida. E a pessoa fala assim: quem veio me visitar hoje foi fulano. Só que esse fulano que foi visitá-lo já desencarnou há 10, 15 anos. E a gente fala assim: ah, ele está delirando, isso é delírio, é por causa da doença.
nem sempre é delírio. Porque como ele já está naquela fase de desligamento, pode ocorrer realmente de amigos espirituais virem visitá-lo, até para ajudá-lo no seu desprendimento. E ele veio e conversa. Por quê? Porque ele está tipo um pé lá, um pé cá. Existe até um ditado, né, quando a pessoa está muito idosa, aí os outros, para gozar a pessoa, falam assim, já está com o pé na cova. Neste ditado, há uma certa lógica, né, se nós olharmos por esse lado. Mas o fato é que, quando a pessoa está, neste caso da morte natural, em que os órgãos começam a falir, ou por idade, ou por que seja lá, ele começa a ficar nesses dois universos, tá? Por isso que alguns dizem que receberam a visita de alguém que já faleceu há algum tempo. Nem sempre é delírio, às vezes apareceu mesmo. Na morte violenta e acidental, a alma, ela é um pouco difícil de entender isso. No caso da morte acidental e violenta, a alma se desprende imediatamente do corpo. Mas o perispírito fica como que imantado ao corpo. Aquele corpo estava até há 10 segundos atrás com muita energia. Então ele fica como que imantado, fica sem entender o que está acontecendo. Nós temos um exemplo razoável dessa situação naquele filme Ghost. Vocês lembram que o rapaz sai correndo atrás de um assaltante, né, de um ladrão? Aí o ladrão dá um tiro nele e a bala atinge o coração. Então o seu corpo físico cai na hora, mas ele não continua correndo atrás do ladrão? Depois de certo tempo ele desiste, volta e fica olhando para o corpo dele sem entender nada. É mais ou menos isso que acontece no caso da morte violenta acidental. Já no caso do suicídio, a coisa muda um pouco de figura. No suicídio, vamos imaginar que uma pessoa ainda tivesse que viver mais 10 anos. É provável que o espírito fique ao lado do corpo por 10 anos, assistindo a decomposição do corpo. Ele fica imantado ao corpo. Nestes casos, também ele não tem plena consciência, né, do que ocorre. Porque nós vimos ainda há pouco que para que o espírito recorde de todo o seu passado, inclusive da última encarnação, é necessário que ele tenha consciência do seu estado de espírito desencarnado, né? Ele não tendo essa consciência, ele não recorda. No caso do suicídio, não é bem consciência. O que acontece com o suicida é que durante todo esse período, ele fica recordando o momento do suicídio e sofrendo o que sofreu no momento do ato de se suicidar. Então ele se recorda do ato de se suicidar e fica sentindo o que ele sentiu naquele momento. E isso é uma realidade que eu já tive comprovação disso em reunião mediúnica. É um fato. O suicídio ele permanece com aquela sensação mesmo. Existe uma falange de espíritos chamada Filhos de Maria, cujo um dos trabalhos, entre outras atividades, um dos trabalhos que essa falange tem é percorrer os cemitérios, recolhendo espíritos suicidas que estão assistindo à decomposição do próprio corpo. Essa possibilidade de ficar ao lado do corpo depende muito do motivo do suicídio. Não significa que todo suicida é isto. Isto vai depender do motivo de suicídio. Uma coisa é a pessoa se suicidar porque está com uma doença terminável e dolorosa. Não é isso?
que nem 20 miligramas de morfina alivia. Isso é uma coisa. E outra coisa, a pessoa se suicidar porque perdeu a casa num jogo de baralho. Então existe um certo critério no recolhimento desses companheiros, não é isso? Será que o conhecimento do Espiritismo tem alguma influência com relação à perturbação que se sente na hora da morte? Será que o conhecimento do Espiritismo ou o estudo da doutrina espírita tem alguma influência nessa tal perturbação depois da morte? É evidente que tem influência. A gente poderia comparar com aquela pessoa que viaja para um país estrangeiro sem saber nada. E tem uma outra pessoa que, antes de viajar para aquele mesmo país, procurou saber dos costumes, procurou saber dos pontos importantes da cidade, procurou saber de um pouco da história daquele país. É evidente que esta pessoa que estudou essas coisas daquele país vai se adaptar muito mais rápido de quem nem sabe nada a respeito daquele país. É o que acontece com quem estuda a doutrina espírita. Ele já tem uma informação prévia daquela situação. Então ele reconhece com mais rapidez, com mais facilidade, com mais conhecimento de causa, o que está acontecendo. Então é evidente que quem estuda a doutrina espírita vai ter diferença. Eu costumo dizer para os meus amigos que estudar espiritismo é uma questão de inteligência. Porque se tudo que se fala no espiritismo for mentira, não faz a mínima diferença, é mentira. Mas e se for verdade? É o que eu coloco para eles. Então é uma questão de inteligência estudar espiritismo. Eu falei ainda há pouco no filme Ghost. Eu vou falar agora de outro filme. Tem um filme chamado Sonho de Liberdade, que é a história de um prisioneiro que estava condenado lá na cadeia, no presídio, de forma injusta. E lá no presídio ele conheceu um outro presidiário condenado à prisão perpétua, mas que em breve teria a liberdade condicional. Então ele pediu a esse rapaz que teria a liberdade condicional que, ao sair do presídio, fosse num determinado lugar que, debaixo de um pé de carvalho, havia uma latinha, e ele queria que ele pegasse o conteúdo dessa latinha. E o rapaz, então, saiu da prisão na sua liberdade condicional e foi lá pegar a tal latinha. E dentro da latinha tinha um bilhete que dizia assim: você já veio até aqui, vá mais um pouco. Esse bilhete, companheiro, serve para todos nós. Nós já viemos até aqui, vamos mais um pouco. Que Deus nos ampare.